A paz, queridos, tudo bem? Então, hoje, mais uma vez, né, estava indo trabalhar e estava escutando o rádio, como faço todo dia, para ver as notícias e comecei a ouvir umas rádios aqui em Belo Horizonte, né, as rádios de Toca Notícias e de repente estou vendo um rapaz falar que e ele orientando as pessoas, falando da seguinte maneira: olha, abre o jornal, procure lá, o jornal tal citou o nome do jornal, o outro jornal tal citou o nome do jornal, e falou, veja lá os túmulos sendo abertos lá em Manaus, as covas sendo abertas lá em Manaus. E aí eu fiquei pensando com aquilo, aquilo entrou no meu coração, né, me mostrou, me deu até uma certa indignação com aquilo. Fiquei pensando, falei, poxa, mas o que é isso? Eu ligo o rádio para ver umas notícias, para ter uma ideia do que está acontecendo, e vejo um profeta do caos, um amante da desgraça, uma pessoa que quer só aprofundar a tristeza dos outros, e aquilo me deu uma tristeza, me deu até uma certa indignação com aquilo, porque, poxa, o cara quer que você veja túmulo, quer que você veja covas abertas, ele quer mostrar o caos, ele quer mostrar o medo, ele quer impor terror na população. E aquilo me mostrou, né, essa imprensa como ela está difícil de tratar. Por quê? Porque ele quer só colocar medo. E eu já falei isso, irmão, isso não é Bíblia, isso é ciência. O medo traz na pessoa dificuldade, ela piora a sua imunidade por conta do medo. O medo abaixa a imunidade da pessoa. O medo transforma a pessoa numa presa mais fácil de ser abatida. E fiquei pensando naquilo e fui lembrando da Bíblia e lembrei de uma história que é exatamente isso. É uma história que está lá em Marcos capítulo 5, quando Jesus estava andando com seus discípulos, veio uma pessoa chamada Jairo e falou assim, Jesus, minha filha está muito doente na minha casa, vamos lá na minha casa. E Jesus falou prontamente, vamos sim. E Jesus pegou e começou a ir com seus discípulos, aquela multidão em volta dele, cercando, mexendo, quando de repente veio uma mulher, né, que a Bíblia fala que ela tinha uma doença de fluxo de sangue, já havia 12 anos e não conseguia melhorar, já tinha gastado tudo que tinha com os médicos, e ela foi naquele ímpeto de fé, né, de esperança, de que eu vou conseguir, por quê? Porque ela ouviu falar de Jesus, ela sabia quem era Jesus. Então ela foi até ele, passou por dificuldades, porque falava com a multidão que estava em volta de Jesus, e ela não se deixou temer por aquilo e foi até Jesus e enfrentou dificuldades, passou por um, passou por outro, veio e tocou na orla, quer dizer, na ponta. Ela se dobrou e agachou e pegou na orla da roupa de Jesus. Jesus imediatamente parou, olhou e falou assim, alguém me tocou. Os discípulos, né, até de uma maneira assim, bem simples, falaram, mas que é isso, Jesus? Olha a multidão que está em volta do Senhor, como é que alguém aqui vai te tocar? Como é que você, claro que você foi tocado. E foi tocado não foi uma vez, não, foi por muitas vezes, mas Jesus falou, não, alguém me tocou diferente, porque eu senti que de mim saiu o poder. E aquela mulher viu que não podia, né, ficar desapercebida e que tinha sido descoberta, né? E ela foi, se apresentou a Jesus, Jesus olhou para ela e falou, olha querida, a tua fé, ela te salvou e te curou, vai em paz. Mas o interessante nessa história, que aí o texto fala assim, enquanto falava Jesus, quer dizer, ele ainda estava conversando com essa mulher, veio um desses radialistas daqui, veio um desses profetas do caos, veio um dessas pessoas da imprensa, que vem trazendo má notícia, portador de má notícia, portador de coisa ruim, portador de que só quer te denegrir, só quer te desmoralizar, só quer te piorar a sua situação, só quer te entristecer. E ele veio, chega e fala assim, olha, Jesus, olha aqui, ô Jairo, não amola Jesus não perturba ele mais não, porque a sua filha já morreu. Olha só, como pode ter gente ruim, ainda tem até hoje. Como esse camarada hoje no rádio que mandou procurar jornal para ver covas rasas abertas na cidade de Manaus. Sabe quantas crianças nasceram hoje no Brasil, irmão? Mais de 8.000 crianças nasceram no Brasil hoje. No mundo nasce uma criança a cada 20 segundos.
Então tem tanta notícia boa para dar, tem tantas coisas. Quantas pessoas hoje foram curadas de diversas doenças, inclusive esse próprio coronavírus, Covid-19, quantas pessoas hoje foram curadas? Mas isso não importa. Por quê? Porque o profeta do caos, o amante da desgraça, desculpa da palavra, mas o amante da desgraça só quer passar isso. Assim como esse cara chegou e falou, Jairo, não incomoda Jesus não, que a sua filha já morreu. Mas o interessante é que eu tenho para você nessa noite. Jesus ainda falando com aquela mulher, ele parou e falou assim, olha, peraí, ô Jairo, peraí, não escuta esses profetas do caos não. Não escuta esses amantes da notícia ruim não. Não escuta essas pessoas não. Sabe por quê? Porque eu ainda vou lá, a sua menina não está morta, ela está dormindo. E as pessoas ainda zombaram dele. Então, irmão, aí Jesus foi, chegou lá, entrou só com 3 pessoas, não deixou aquela multidão, e principalmente os portadores de má notícias, os profetas do caos, não deixaram eles entrar, e Jesus estendeu a mão, pegou pela menina, ela levantou e ela está curada. E ela foi curada e devolvida a seus pais. Irmão, Deus está contigo. Ainda que existem os profetas do caos, ainda que existam essas pessoas que preferem só dar má notícias, existem notícias boas para serem dadas hoje. Pessoas foram curadas de câncer, pessoas foram curadas de AIDS, pessoas foram curadas de Covid-19, pessoas foram curadas de AVC, pessoas foram curadas de acidente, de problemas coronários, pessoas foram curadas de diversas outras doenças. Então não há só notícia ruim nesse mundo, não. E outra, Deus cura sim. Nós não temos poder nenhum. Mas Deus tem poder para te curar. Deus tem poder para te livrar. Deus tem poder para estar contigo. Mas ainda que Ele não te livre, como eu já falei num vídeo antigo, como fomos falar de Cedraque, Mesaque e Abednego, ainda que Deus não nos livre, Ele continuará sendo Deus da nossa vida. E continuará sendo o nosso Deus, o nosso protetor, o nosso Senhor, o nosso dono. Então não importa essa situação, Deus te cura, mas ainda que Deus não te cure, Deus ainda é Deus sobre você e sobre a sua vida. Deus te abençoe, Deus abençoe esse país, Deus abençoe essa nação. Para de ficar vendo e lendo má notícias. Procure coisas boas para ocupar sua mente, porque você vai sair vitorioso. Deus te abençoe em nome de Jesus.